Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você está assistindo esse vídeo, certo? É, Bom, meu nome é Felipe, certo? É, Sou aluno da Universidade Federal de Pernambuco, Federal do Agreste de Pernambuco, certo? Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre corretor de algoritmos, certo? É, Referente à disciplina de projeto de análise de algoritmos, que é ministrada pelo professor Dr. Álvares de Carvalho, certo? Hoje, eu vou Nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre o, o algoritmo de Kruskal, certo? Hoje eu vou falar sobre o algoritmo de Kruskal, né? Falar um pouquinho sobre o roteiro, né? Sobre o que vai ter nessa apresentação. Falar um pouco sobre definição, sobre alguns conceitos iniciais, por exemplo, o que é um algoritmo guloso, sobre o que é uma árvore geradora mínima, para só então introduzir de fato o que seria o algoritmo de Kruskal, o que ele faz. Depois eu vou falar sobre a contextualização e aplicações, né? Em que áreas ele é usado, para que serve, quem o inventou, certo? E mais tarde irei mostrar o funcionamento do algoritmo. O passo a passo, como o algoritmo reage, como o algoritmo funciona, de maneira que vocês vão ver, né, junto comigo, a cada iteração que o algoritmo faz, certo? E um exemplo, mostrar o pseudocódigo por cima, só para ver o que o algoritmo de fato como o algoritmo deveria ser implementado, certo? De maneira bem através de pseudocódigo. E a prova de corretude, né, que é o último, não menos importante na realidade, ele é até o mais importante, certo? Que é o principal objetivo, né, demonstrar a corretude do algoritmo de Kruskal, certo? Bom, algoritmo guloso, né? O que é um algoritmo guloso? Um algoritmo guloso é aquele que ele escolhe em cada iteração o objeto que é mais apetitoso que ele vê pela frente, né? O que seria esse apetitoso, né? Seria, a priori, né, algo que o algoritmo considerasse como a melhor solução naquele local, certo? Das soluções que ele pode ver, as que estão na frente dele, ele vai escolher aquela que é melhor, das que ele pode ver naquele momento, certo? O objeto escolhido, ele vai passar a fazer parte da solução que o algoritmo constrói, certo? Uma outra característica do algoritmo guloso é que ele toma decisões com base nas informações disponíveis na interação corrente, na interação atual, certo? Sem olhar as consequências que essas decisões elas vão ter no futuro, ok? Um algoritmo guloso jamais ele vai se arrepender ou voltar atrás. A escolha que ele faz em cada iteração ela é definitiva. Embora os algoritmos gulosos eles pareçam naturalmente corretos, né? Apesar disso, uma grande desvantagem é que geralmente é difícil de fazer a corretura deles, certo? Mas são bons algoritmos no geral, e existem alguns problemas que admitem uma solução gulosa, né? Não são tantos, mas são alguns. Alguns exemplos que a gente pode citar é o da mochila fracionária, a árvore de Huffman e o próprio, né, especificamente o próprio algoritmo de Kruskal. Ele também aceita uma solução gulosa, né? Ele admite uma solução gulosa, porque ele é um algoritmo guloso, o Kruskal. Bom, antes ainda de falar do algoritmo de Kruskal, a gente ainda vai falar um pouco sobre o que seria essa árvore geradora mínima, né? É uma árvore geradora de um grafo conectado e não direcionada, que ela vai conectar todos os vértices com peso total mínimo para suas arestas, de maneira que você visite todos os vértices, certo? Isso seria uma geradora mínima, por exemplo. A gente podia, certo, tá aqui, ter esse caminho aqui, por exemplo, do 0 para o 3, aí do 3 por 1, do 1 para o 4, e assim sucessivamente, de maneira que a árvore geradora que eu gerei aqui teria um custo maior. Como assim custo maior? Os pesos que ele percorreu, por exemplo, aqui, ó, ele não vai não escolhe essa aresta porque tem um peso muito grande. Essa daqui também. Ele vai achar uma maneira de percorrer todos os vértices, certo? Percorrer a menor
distância, entre aspas, certo? A soma desses pesos, você poderia entender como distâncias também. Percorrer todo mundo ao menor custo possível, certo? Isso é o que seria a árvore geradora mínima, certo? Agora a gente vai poder falar exatamente do que seria o Cusco, que é justamente gerar essa árvore geradora mínima. A ideia é, como eu falei, é passar por todos os vértices de um grafo valorado, né? O que quer dizer que um grafo valorado? Significa dizer, cadê a mouse? Significa dizer que cada aresta ela vai ser atribuída um peso, que no caso seria o seu custo, certo? A ideia é passar por todos esses vértices de um grafo valorado pelo menor caminho possível. A forma encontrada por Kruskal foi unir as arestas de menor peso de um grafo conexo para formar uma árvore, e no caso seria a árvore geradora mínima, que passa por todos os vértices, ok? Primeiro, como é que esse algoritmo funciona de maneira bem superficial? Primeiro, pegamos as arestas de menor valor, tomando cuidado para não se fazer ciclos. Por exemplo, ciclo seria algo desse tipo aqui, assim, ou algo assim. Isso seria um ciclo, certo? Isso aqui não esse grafo é assim, um algoritmo de Kruskal. Aplica o algoritmo de Kruskal e gera essa geradora mínima, certo? Ou seja, voltando, o que a gente faz, o funcionamento, né, é primeiro pegar as arestas de menor valor, tomando cuidado para não se fazer ciclos, pois assim a gente não formaremos uma árvore, certo? Pegamos as arestas de menor peso até que todos os vértices estejam ligados, ok? Eu vou voltar para essa parte do funcionamento, isso aqui foi só uma introdução, certo? E na outra parte eu vou mostrar iteração por iteração como funciona de fé e fato o algoritmo de Kruskal. É, aplicações e contextualização. Bom, esse aqui é o criador do algoritmo de Kruskal, ele é um matemático, esse carinha aqui, o nome dele é Joseph Bernard Kruskal Jr., certo? Foi um matemático que criou o algoritmo de Kruskal. E as aplicações, ela pode ser usada em diversas áreas da tecnologia e inclusive áreas que não são tão tecnológicas. Mas, vamos lá. Transporte aéreo. Para mapa das conexões de voo, por exemplo, ela pode ser usada. Transporte terrestre, ela pode usar para administrar a infraestrutura das rodovias com menor uso de material. E nas redes elétricas e telefônicas, ela pode unir um conjunto de locais com o menor gasto, certo? E nas redes de computadores, ela pode conectar uma série de computadores com a menor quantidade de fibra óptica, por exemplo, certo? Agora, o funcionamento. Bom, vamos lá. Primeiro passo para a gente resolver o algoritmo de Kruskal é ordenar as arestas, o peso de cada aresta, certo? Para esse grafo aqui, cadê o mouse? Aqui. Para esse grafo aqui, como vocês podem ver, as arestas não estão com peso aqui, certo? Elas não estão com peso aqui para, não sei porque eu peguei essa imagem, seria mais interessante colocar o peso aqui, mas o peso de cada aresta está aqui, ó. Ó, a aresta 07, ela tem peso 0,16, a aresta 57, ela tem peso 0,28, certo? O primeiro passo do algoritmo de Kruskal é ordenar o peso das arestas, certo? Em ordem crescente, do menor para o maior. Justamente para a gente começar pelo menor caminho, ok? Após ordenar, você vai tentar, entre aspas, ligar essas arestas, certo? Para poder gerar a geradora mínima, ok? A fazer cada ligação tem que se evitar os ciclos, porque se você não evitar o ciclo, se você fizer um ciclo, né, um círculo, uma volta, um ciclo, não é uma geradora mínima, ok? Vamos lá, eu vou fazer essa execução do funcionamento e vai ficar mais simples. A começar das arestas de menor peso, porque assim tem que ser o algoritmo, certo? A aresta 07. Você vem aqui, ó, e liga o 07. Fez ciclo? Não. Então, você vai passar para a próxima aresta. A 23, que é a segunda aresta de menor peso. O segundo menor peso. 23. Você vai ligar essa aresta aqui, ó. Fez ciclo? Não. Então, eu vou passar para a próxima. Terceira menor aresta. Terceira aresta com menor peso, no caso. No caso, é 17. Fez ciclo? Não. Ou seja, eu vou sempre pegar a aresta que tiver o menor peso. Assim sucessivamente.
Agora eu vou para a aresta 0,2. Tá bom. 0,2. Na 0,2. Eu vou ligar a aresta 0,2, certo? Tá bom. Fez ciclo? Não. Então continua. O próximo é a aresta 5,7. Menor peso. Eu estou olhando essa tabelinha aqui do lado só para me orientar. Eu ligo a 5,7, ó. Como pode ver, não gerou nenhum ciclo. Então, eu vou para a próxima aresta de menor peso. A próxima aresta de menor peso, essa é um 3. Eu tento ligar um 3. Só que se eu ligar um 3 aqui, ó, ela vai gerar um ciclo. Vai gerar esse ciclo aqui, ó. Então, eu vou para a próxima aresta de menor peso. Um 5 também vai gerar outro ciclo, tá vendo? Então, não posso. Um 2,7 também vai gerar um ciclo. A 4,5. Bom, a 4,5 ela pode ser ligada porque ela não vai gerar ciclo, certo? Próximo é um 2. Um 2 pode ser ligado? Não, por quê? Porque vai gerar esse ciclo aqui, ó. Próximo é 4,7. Pode? Não, porque, ó, se eu ligar aqui, eu vou gerar esse ciclo aqui, assim. Um dos objetivos é não gerar esse ciclo para poder formar a geradora mínima, certo? A 0,4 pode? Também não. Você vai gerar esse ciclo aqui, ó. E a 6,2 pode? Sim, pode. Não vai gerar nenhum ciclo se eu ligar a 6,2. Todas as outras, né? A 3,6 vai gerar um ciclo. A 6,0 vai gerar outro ciclo. E a 6,4 também, ó. Vai gerar esse ciclo aqui grandão. Portanto, aqui temos a geradora mínima, né? É um algoritmo que ele vai visitar todos os vértices através do menor caminho possível. Ok? Isso é o funcionamento do algoritmo de Kruskal. Certo? Agora a gente vai dar uma olhadinha no pseudocódigo, né? Ele vai primeiro... Cadê o 9? Ah, meu Deus. Pronto, aqui. Ele vai iniciar o conjunto como sendo vazio, né? O conjunto da solução, né? Esse zero com tracinho no meio significa vazio, o conjunto é. Bom, e o que esse Make7 faz? Ele vai basicamente criar um conjunto disjunto contendo apenas vértices. Depois, a gente percorre cada vértice do conjunto de vértices do grafo, certo? E ele ordena as arestas do grafo em ordem não decrescente, certo? Ou seja, ordem crescente. Ou seja, ele vai usar ali, comparar, né, através de maior ou igual, para garantir que não tem arestas e pesos iguais aqui. Ok? A gente agora está aqui nesse segundo for. Depois, para cada aresta desse conjunto que já foi ordenado, ele verifica a condição do if, né? If find set. Esse find set ele vai retornar uma amostra daquele conjunto. Se o conjunto de U for diferente de V, ele entra no if, certo? Aí ele faz nossa árvore atual igual a nossa árvore antiga, adicionando aquela aresta no nosso conjunto de solução, que seria esse azão. Depois faz a união de U com V, ok? E retorna, por último, o conjunto de solução A, que seria a árvore geradora mínima. Bom, agora vamos para a prova de corretude, né? Qual é o objetivo, né? Por indução, a gente tem que mostrar que o algoritmo de Kruskal, ele retorna uma árvore geradora mínima para um certo grafo. Meu Deus. Um certo grafo V, vértice e E de aresta, certo? Pré-condição. O grafo tem que ser não direcionado, conectado e ponderado. O que é isso? Não direcionado é não ter direção, por exemplo. Tem um grafo A e um grafo B. Ah, eu assumi que só pode ir do grafo A, ou do vértice A para o vértice B, significa que ele é direcionado. Ok? O oposto não pode, então ele é direcionado. Isso é um grafo direcionado. Para o Kruskal, a pré-condição a gente tem que atribuir, né, garantir que não é direcionado, certo? Ele tem que ser conectado, os vértices têm que estar conectados e tem que ser ponderados, ou seja, tal qual esse exemplo aqui, ó, eles têm que ter o peso, cada aresta. Não está aqui o peso no grafo, mas está aqui do lado, certo? Nessa tabelinha. Seria algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui, ponderado é ter justamente esses pesos.
Ok? Onde é que eu estava? Um grafo conectado, ponderado, certo? Um conjunto de arestas de uma rede seus pesos W, né? De forma que K igual a menos 1, o valor de W, que seriam os valores do peso, pertencentes aos reais, para cada V, que no caso seria a ligação, né? Pertencente às arestas do gráfico, o peso W, o V é para conectar o V, justamente o que eu falei, né? O peso para conectar os dois vértices é o peso da aresta. Após condição. A gente precisa de um subconjunto A, certo? Que conecta todos os vértices do nosso gráfico e o seu peso total, que é o W de A, certo? Ele tem que ser igual ao somatório do V pertencente a A, WVU, de maneira que seja minimizado, certo? Nada mais é que... Certo? Esse WA, ele nada mais é que a soma de todas as arestas que a gente tem no nosso subconjunto A. Tal que o peso dessas arestas, para todas elas, vai ser minimizado, né? E como A também é acíclico, né? Ele não tem ciclos, né? Essa será uma árvore mínima, essa será uma árvore geradora mínima de G, né? G, no caso, do grafo. Ok? Agora vamos para o caso básico. Para um grafo vazio, né? Se o subconjunto de A é vazio, ele também tem que ser promissor. Até porque, se um subconjunto de uma árvore geradora ele é mínimo, o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Agora a gente vai para o passo de indução, né? Que é justamente supor que A está sendo promissor até antes de adicionarmos uma nova aresta aí. No caso, o V, certo? As arestas de A dividem os nós de um gráfico em uma ou mais partes. E o IV vão estar em duas partes diferentes, ok? E a partir disso a gente pode tomar concluir algumas observações, certo? U vai ser um subconjunto desse tipo de V. A vai ser um conjunto de arestas promissor, de forma que nenhuma aresta de A deixa U, pois as arestas de A têm as extremidades em U, ou nenhuma extremidade tem ambas extremidades em U, ou nenhuma extremidade em U, certo? E é a aresta de menor custo, que deixa U. Por que é a aresta de menor custo que deixa U? Porque, já que é um algoritmo guloso, ele teria escolhido E somente após examinar arestas menores que E, ok? A partir disso, né, com base no que foi falado, como resultado, a gente vai ter uma observadora linha. Logo, concluímos que A, que é a U, também é promissor. Quando o algoritmo terminar, ela não somente vai ser uma geradora, mas uma geradora minha, já que ela continua sendo promissora, certo? Aqui está as referências do trabalho. E essa é a apresentação sobre o algoritmo de Puskal.